Como é que é, pessoal? Tudo em dia, né? Manos, nessa segunda parte em que eu prometi em ler Jeremias 33, ok? Vamos lá ler o Jeremias de 33, capítulo 33, versos 4 até ao versos 9. Família, aqui diz coisas fixe e nós temos que perceber isso. Temos que perceber, porque o povo africano brincou muito com a cara de Deus, brincou muito, e era necessário o cativeiro para que Deus pudesse restaurá-lo lhe dar ao conhecer da sua origem, aquilo que eles negaram, aquilo que eles deixaram para trás, e por isso pagaram um bom preço. Vou dizer assim, um bom preço. Se eu tivesse naquele tempo, também pagaria. Eu seria culpado. Sério, seria culpado. E eu acho que poderia me redimir a Deus e pedir perdão e morrer na graça do Senhor. Embora que nos castigaram tanto, ou que poderiam me castigar tanto, mas seria por uma boa causa. Pois bem, para não irmos distante, eu vou ler Jeremias porque é um pouco intenso, ok? Um pouco vasto, perdão. Então, vou lá ler. Diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, estás a perceber? E a espada, trabucos e espadas. A casa de Judá, as casas foram derribadas com trabucos e a espada. Trabucos, família, entendem bem? Procuram o dicionário, entendem o que? Procuram o que? Trabucos, espada. E se nós vermos bem, é isso que aconteceu com o nosso antepassado. Nossos antepassados foram destruídos, foram levados, foram castigados com trabucos e espada, certo? Certo. Vamos lá. Eles, verso 5, eles entraram a pelejar contra os caldeus, né? Mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Deus escondeu o rosto dele. Escondeu o rosto dele, desse povo, por causa do quê? Por causa da maldade dele. Por causa da maldade do povo. Deus escondeu o quê? O rosto. Percebam muito bem. É o que o africano fez. O africano, de tanto adorar deuses, magia, fazendo rituais, Deus escondeu o seu rosto. Percebe? Mas vamos continuar. Diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Entender? Saúde e cura. E os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E renovarei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Percebem? E os edificarei como ao princípio. Entende? Como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Estás a perceber, mano? Os purificarei de toda a maldade, todo o pecado que pecaram contra quem? Contra mim. Mas vamos continuar. E esta cidade... e os purificarei que pecaram contra mim, perdão. E perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, novamente. E com que transgrediram contra mim, novamente. Entendeu? Transgrediram.
tanta iniquidade, pecaram, cometeram iniquidade, fizeram muita coisa errada que foi ou era contra a vontade de Deus. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Deus, quando o africano conheceu a Deus, se libertou, né, do cativeiro, da escravidão, vamos assim dizer. Quando aqui o povo africano se libertou da escravidão, se nós vermos bem, o africano tanto lá fora, tanto aqui dentro, vou falar lá nos Estados Unidos, em Portugal, entre outros sítios da Europa e da Ásia, muitos africanos têm vivido uma vida muito fixe, principalmente os americanos, afro-americanos, vivem uma vida, às vezes, uau, de bater pala. E alguns africanos aqui, Angola, em Moçambique, Nigéria, entre outros, também vivem uma vida mais ou menos estável. Alguns vivem uma vida estável, outros mais ou menos estável. E se nós vermos bem, muitos brancos sentem inveja, né? Sentem inveja da nossa vivência. Eles querem tanto o nosso bem, viram que nós despertamos e agora queremos ter o nosso bem para nós só. Então há um pânico que está a haver aí, há uma confusão que está a haver aí, principalmente agora que esse camarada, o Ibrahim Traoré, né, está aí fazendo as suas coisas para que a moeda afro possa subsair e os africanos possam ser independentes da Ásia e da Europa e por aí fora. Então está havendo muita confusão. E isso é que está escrito aqui. É o que está escrito aqui em Jeremias. É o que aconteceu lá no passado em Israel